Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Podemos iniciar pela nossa querida TV, A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Você que está sempre acompanhando a nossa programação, sabe que nós já gravamos esse projeto há 10 anos atrás. Estamos regravando. Por quê? Porque a tecnologia avançou e muito, porque informações novas vieram até nós, falando um pouquinho do Dr. Carlos Chagas, para nós tentarmos esmiuçar o prefácio que Emmanuel fala um pouquinho de que algumas coisas teve que ser adulterada na obra para despersonalizar o autor, porque senão todos saberiam quem é, e naquela época não poderia. Então nós vamos aí associando essa obra maravilhosa. Agradeço a sua audiência e nós vamos hoje estudar o capítulo 20, Noções de Lar. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, juntos mais uma vez, estudando as obras de André Luiz. É uma alegria imensa nos encontrarmos pela TV A Caminho da Luz, reencontrando amigos, amigas que vêm nos acompanhando do Brasil e do exterior. Nós rogamos aos benfeitores amigos que nos envolvam, nos iluminem, nos amparem e mais este estudo que estamos prestes a iniciarmos. Capítulo 20, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso. Então nós vamos relembrar, porque aqui é uma continuidade dos capítulos, não é? Então vamos relembrar que Lísias e os amigos e a irmã de Lísias foram aproveitar a tarde, era um domingo, eles foram para o bosque, Lísias ia ver a sua namorada, e ficou ali então André Luiz, ficou Dona Laura, e ficou também Heloísa, aquela jovem que é neta de Dona Laura, que veio recém-chegada da crosta, e ela está muito doentinha. Então agora os dois, Dona Laura e André Luiz, estão na sala conversando, eles vão conversar um pouquinho sobre família, eles vão conversar um pouquinho sobre a importância de nosso lar. Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Então nós percebemos que Dona Laura agora começa a explicar para André Luiz das funções das mulheres em nosso lar. Além de trabalhar cuidando da casa, ela ainda tem os afazeres, dos quais nós vamos ver um pouco para frente, que ela tem um trabalho muito bonito de acolher crianças que chegam com problema no mundo espiritual, mas ela diz uma coisa muito interessante, não é? Aqui assumem numerosas obrigações preparando-se para voltar ao planeta, ou seja, é um lugar de transição, onde eles passam por um período e depois têm a necessidade de reencarnar. Mas alguns para ascender às esferas mais altas. Então nós percebemos também da importância do papel da mulher dentro do lar e dentro da cidade de nosso lar. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da terra? A interlocutora esboçou uma facies muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia
como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido fui levada a ouvir um grande instrutor no ministério do esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. André Luiz pergunta se lá em nosso lar, os lares é uma cópia daqui. E ela tenta explicar que não, é pelo contrário. São nessas regiões mais elevadas da onde os exemplos passam a vir aqui para a Terra. Mas ela chama a atenção que os lares aqui na Terra são coroados de muitos problemas, principalmente no tocante das nossas condições dos ciúmes. Esse monstro devorador e acaba com qualquer família, a vaidade. Ela vai falando das profundas ilusões que ela teve, por exemplo, na sua última existência. Quando ela retornou, ela teve que passar pelo ministério do esclarecimento para que ela pudesse ter uma conversa, se reequilibrar. Então nós vemos que a reencarnação não é um fator tão simples como nós imaginamos. Nós estamos falando de Dona Laura, que já é um espírito que já havia reencarnado com conhecimentos pleno da reencarnação. Então já era um espírito que já tinha uma família organizada, já tinha os reencontros marcados aqui na crosta, e mesmo assim ela conta todas as suas lutas, todas as suas dificuldades pela nossa imperfeição. Hoje nós estamos vendo um capítulo que parece ser básico, noções de lar, mas ele, através de coisas simples, remontam a vida no mundo espiritual. Allan Kardec não teve tempo e não pôde trazer tudo além do que ele já nos trouxe. E nós vemos André Luiz falando um pouquinho da vida do espírito, seja em nosso lar, seja em regiões próximas à Terra, crosta, seja em dimensões abaixo da crosta. Então essas obras aqui retifica que as informações vão vindo de partes diferentes, comungando com esta vida do espírito no além-túmulo. Continua a narrativa. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. Então nós vemos que André Luiz questiona o que será que naquela conversa com o ministro, no Ministério do Esclarecimento, fez com que ela tivesse uma luz momentânea, porque ela diz que foi a partir daquela conversa que deu a ela um novo ensinamento para os caminhos que ela deveria seguir. Então vamos agora ver a Dona Laura explicar um pouquinho quais foram as orientações que ela recebeu. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se, espiritual, antes que corporalmente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime, que os homens vão realizando vagarosamente.
onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no vôo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esse comentário aqui que Dona Laura faz e que eu e o nosso querido Sérgio teremos a felicidade agora de esmiuçar, é uma situação nova para todos nós, porque já na década de 1940, ela informava a respeito do papel do homem, do papel da mulher, informava a respeito de uma pessoa entrar no mundo do outro, entrar no mundo da outra, sem exigências, sem cobranças, cada um seguindo o seu papel. Há papéis confiados à mulher, há papéis confiados ao homem. Hoje vivemos uma vida em que os valores naturalmente são colocados a provas diariamente. A vida de quando esse livro foi escrita em família está muito modificada comparado com os dias atuais, mas nós vemos a atualidade do livro. Interessante também nós notarmos que da década de 40 do século passado já se passaram aí mais ou menos 80 anos. E nós percebemos nitidamente que houve uma modificação radical naquilo que é o papel de um casal. E nós poderíamos hoje fazer uma análise se realmente nós progredimos, ou se realmente nós estacionamos, ou se nós regredimos. Tudo nos leva a crer que nós regredimos. Primeiro que as estatísticas mostram que de cada 100 casamentos, 80 não sobrevive a mais de 5 anos. Lógico que isso é um fenômeno extraordinário no campo de uma falência no campo familiar. Veja que quando André Luiz ouve de Dona Laura a preocupação que lá ele já tem com referência aos lares aqui na crosta, realmente se concretizou. A preocupação da falência, do lar, das rupturas das famílias. Então nós percebemos que, se pararmos para analisar a época da pandemia, nós tivemos um grande ensinamento por parte de Deus, porque Ele nos convidou a todos nós retornarmos para o nosso lar. E ali aconteceu 2 fatores importantes. Teve casais que redescobriram que têm uma família, têm filhos e passaram a acompanhar de maneira diferente o filho, a filha. Também o contrário é verdadeiro. Teve casais que perceberam que é impossível conviver juntos. E isso trouxe
logicamente, uma série de situações onde o lar acabou sendo desfeito. É interessante, eu acompanhei quando iniciou todo esse processo do Covid, a cidade de Wuhan, na China, que foi a cidade que se conta que nasceu esse vírus. E é interessante que também foi a primeira cidade a entrar no que nós chamamos de quarentena. Eles tiveram até uma quarentena meio rígida, de algumas semanas, um pouco mais de um mês. E quando eles saíram da quarentena, o mundo todo focou para Wuhan. Como é que aquele povo iria ter a sua vida? O que eles iriam fazer depois de sair desse castigo que é ficar em casa por várias semanas? E de repente o mundo ficou abismado, porque em vez das pessoas irem para o shopping, para os restaurantes, para as lojas, não. Eles foram para o cartório desfazer o casamento, porque perceberam que era muito difícil a convivência em família. São hábitos de trabalhar 15 horas, 14 horas, praticamente só dormem no mesmo espaço, não se tem convívio. E eu me lembrei, quando eu estava assistindo essa reportagem, de uma entrevista do nosso Chico. Quando perguntado a ele: Chico, qual é o maior problema da humanidade? Qual é a maior dificuldade do homem na Terra? E o Chico então respondeu: Emmanuel tem me dito que é o relacionamento. Então nós vemos que ainda o relacionamento é algo muito difícil, porque cada um tem que saber o seu papel e executar o seu papel. E é aí que as coisas se complicam. E eu vejo também nessa situação o aspecto espiritual. Como a maioria dos relacionamentos são ligados por interesses outros que não o amor, é perfeitamente compreensível entendermos que num planeta como de provas e expiações haja tantas traições, tantas separações e um número pequenininho de corações que conseguem ao longo de uma vida manterem o que a Dona Laura está explicando. Então é muito interessante esta visão do espírito amigo. Continua a leitura. Esses conceitos calavam-me fundo. E sumamente impressionado, observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra... Então ele já começa, André Luiz, a perceber que aqui nós temos um mundo de vaidades, onde muitas vezes desfazemos de um casamento por coisas tão banais, por coisas tão pequenas. Aproveitamos o lar para formar um campo de batalha, só com guerra, xingamento, ofensas. E desprezamos, diz a Dona Laura, a importância sagrada de uma convivência e a importância de encaminhar os nossos filhos por uma vida reta. E é o que nós estamos vendo hoje, cada vez mais comprometido o homem no campo da moralidade. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a alma, enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se
mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto, mais trivial, assume o singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, mas, logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Então aqui nós temos alguns pontos que eu acho que vale a pena nós esmiuçarmos, porque 80 anos se passaram dessa obra e parece que essa obra foi escrita na atualidade. Então veja, criaturas vulgares atravessam a flórida região de noivado. Nós passamos pelo noivado no encanto da preparação das coisas da matéria e não nos preocupamos hoje, não vemos os jovens fazerem um projeto de vida dentro do campo familiar. Hoje os jovens já fazem um projeto de vida pensando apenas nas questões da matéria. Vai falando a nossa irmã quando o assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis, ou seja, as conversas dentro do lar virou conversas fúteis, sem nenhuma importância, sem nenhum valor. Olha que interessante, o homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa o véu do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Então, aqui quem manda sou eu quero assim, eu quero assado, e assim não se há um respeito pela esposa, não se há um respeito pelo esposo, nascem os filhos, não se tem respeito pelos filhos. E eu gosto muito quando ela diz que renasce os velhos monstros do homem velho dentro de nós. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, a impaciência. E aqui eu vejo um ponto. O próximo livro que vai depois do Nosso Lar foi até gravado antes de Nosso Lar, que é Entre a Terra e o Céu. E lá eu gostei muito de uma personagem que o nome dela na atual existência era Antonina. Antonina havia se comprometido na Guerra do Paraguai e ela não era uma mulher ruim, mas ela também permitiu que alguns abusos viessem a ocorrer. Ela ficou viúva muito cedo, mãe de 4 filhos, sendo que um deles, pela tuberculose, retornou prematuro ainda para o mundo espiritual, e ela, à luz de uma religião, à luz de um evangelho que eles faziam diariamente, era uma família muito pobre, vivia numa casa com poucos cômodos, mas ali reinava a paz, ali reinava a alegria, ali reinava a esperança. Olha, o pai abandonou a mãe com 4 crianças. A mãe lidou em perder com um filho sozinha. Então nós percebemos que a religiosidade num lar
seja trazermos a filosofia católica, protestante, espírita, umbandista, para os amigos que são de outras regiões, budista e assim sucessivamente, dá uma conotação diferente. Quando lá não há uma religião, quando eu falo de religião, é religiosidade. Quando eu falo de religiosidade, é nós cultivarmos em nossos corações o preceito de Jesus, que nos pede a darmos para o outro o que gostaríamos que os outros nos dessem. Só que hoje nós estamos com pessoas encarnadas que, na sua grande maioria, e temos visto isto na pandemia, não se há respeito pela vida do próximo. Se eu vou me contagiar, se eu vou contagiar um pai, uma mãe, uma avó, um avô, uma outra pessoa do meu lado, ficou patente que no Brasil e no mundo a vida das pessoas uns para os outros não vale nada. É o tipo de espírito reencarnante na atualidade. Muitos podem perguntar, André, você não fica assustado? Não. O Chico, na década de 40, 50, já vinha dizendo que muitos espíritos estavam pedindo a última oportunidade para tentar permanecer na Terra. Então, o que nós estamos vendo aqui são habitantes do abismo, das trevas, do umbral denso, pessoas que é só sexo, só bebida, só comilança, só ganância, só dinheiro, só droga. Essas pessoas das adjacências da nossa dimensão. Então nós sabemos que muitos que estão desencarnando nem na Terra mais estão permanecendo. Já estão sendo convidados a outros planetas, porque a Terra, não sabemos quando, ela vai mudar de dimensão. Então, para nós que lemos isto há 80 anos, é o convite a analisarmos, olha, quer ter um lar equilibrado? Respeite a tua esposa, respeite o teu marido. Não case pensando que você está casando com uma pessoa que não tem defeitos, porque não existe homem sem defeitos, não existe mulher sem defeitos. Você não é sem defeitos. Seus filhos não serão sem defeitos. Traga uma religião, procure na prece, procure no Evangelho. Nessa pandemia, todos os dias na casa de meu pai realizamos o Evangelho. Temos recebido depoimentos de pessoas que diziam: meu casamento estava por um fio, eu não sabia o que fazer, comecei a fazer o Evangelho, comecei a fazer mais prece, hoje eu consigo conversar sem brigar. Então essas pequenas coisas podem fazer a modificação na nossa própria jornada terrena. Continua a leitura. Tudo isso é a pura verdade. Aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então nós vemos aqui, eu vou repetir algo que eu já tenho feito já alguns programas, não é? O Chico foi muito mal interpretado quando aqui, por exemplo, são raríssimas uniões de almas gêmeas. Houve uma época, quando o Chico publicou essa obra, ele foi muito criticado, porque as pessoas imaginavam que André Luiz estava falando, e aqui havia um erro grosseiro, doutrinariamente falando, que Deus havia criado as criaturas para serem gêmeas. O homem e a mulher a vida inteira vão ter esse contato. E não foi isso que a obra quis dizer. Teve que depois o Chico esclarecer. Emmanuel depois acabou tendo que fazer um texto muito interessante, mas isso tudo pela incompreensão nossa. Então, quando nós estudamos aqui, ela fala de uma coisa muito interessante. Nesse momento encarnatório, nós entendemos que são raríssimas as uniões de almas gêmeas. O que é uma união de almas gêmeas? É uma união de almas
ligadas com o propósito de servir, seja no campo da educação para com os filhos, uma vida ilibada, uma vida voltada para uma moralidade reta. Então nós percebemos que esse era o princípio de exemplo que André Luiz traz para nós. Mas ela continua: reduzido matrimônios de almas irmãs ou afins. Ou seja, a grande maioria deixaram esse sagrado compromisso para se tornar almas amigas, afins, sem tanto compromisso, não é? Mas ainda vão conseguindo levar todo esse campo. Esmagadora porcentagem, a grande maioria dos casais, de ligações de resgate. Por isso, nós sabemos que o relacionamento humano não é algo tão simples. Tem que haver muito esforço, tem que haver muita dedicação. É por isso que nós estamos vendo pessoas aí no 10º casamento, no 15º, no 20º, e a pessoa sempre reclamando que ele nunca achou uma pessoa à sua altura. Mas a pergunta é: o problema estava com o outro ou o problema está com você? E é interessante que ela faz uma finalização disso. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados. O que é forçados? Casamentos sem compromisso. Seja pelas questões financeiras, pela beleza do corpo físico, pela inteligência do outro. Mas casamento dentro de compromissos espirituais, ainda na Terra são muito poucos. E ela diz aqui: a grande maioria desses casamentos estão sob algemas. O que é uma algema? Estamos algemados, principalmente quando se força um casamento e tem o filho. Aí a algema fica pior, porque aquela criança, na grande maioria das vezes, passa a ser uma preocupação do que mesmo uma solução amorosa que deveria ser naquele lar. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. Então nós vemos a linha de pensamento de Dona Laura, né? A genitora de Lísias. Então ela vai mostrando para ele aquilo que efetivamente acontece aqui na crosta, dos quais ele vai concordando plenamente, e ela vai aproveitando aquele momento para trazer para todos nós, porque esse ensinamento não foi para André Luiz. Esse ensinamento foi para mim, para o André, para todos que acompanham o programa, para todos que leem o livro, porque isso é uma lição de vida para nós ficarmos atentos sobre o nosso dia a dia. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres: a enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas.
O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte, e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? É interessante porque esse livro aqui, nós estamos diante de um movimento naquela altura muito grande do feminismo, procurando na sociedade o espaço que lhe era devido. E ali nós percebemos que Dona Laura diz que em nosso lar existem trabalhos que têm a característica dos homens, trabalhos que possuem a característica das mulheres. E aqui um não é mais do que o outro, tanto é que no Ministério do Auxílio, uma mulher, por exemplo, dentre 12, uma, porque nós não sabemos o nome de outros, pode ser que seja mais do que uma, é mulher que é veneranda. Onde se imaginou que na década de 1940 uma mulher poderia ocupar um cargo como este? Então nós percebemos que nosso lar tem atividades bem delineadas. A mulher e o homem são tratados iguais, com atividades que dão preferência para um, outras atividades dão para o outro, um não precisa competir com o outro, um não é mais do que o outro, mas aqui ela fala que em nosso lar a mulher também se prepara para a maternidade, para o lar, para a criação dos filhos. Criar os filhos não é simplesmente fazer e dar para a avó cuidar, não é simplesmente fazer e dar para a creche cuidar, em nome de ter que trabalhar para sustentar. Lá em nosso lar eles têm uma noção mais elevada do que é ser mãe, do que é ser genitora, do que é colocar um filho no mundo. Por que será que hoje nós temos tantas drogas por aí? Tanta sexualidade, tantas jovens grávidas com 13, 14 anos, igual lá no bairro do Núcleo Chico Xavier. Tem jovem com 20 anos que já tem 3 filhos, de 3 homens diferentes. Então nós vemos que não tem base familiar hoje, as pessoas não têm uma base familiar. Então aqui ela fala que em nosso lar eles se preparam para isto também. Interessante, muitas pessoas que vão ler esse livro realmente diz que esse livro foi escrito numa época machista, onde os conceitos de serviços pré-estipulados para o homem e para a mulher. Eu quero falar um pouquinho de uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se o espírito tem sexo. A resposta é: não como vós o entendeis. Ora reencarna como homem, ora reencarna como mulher. Então, às vezes, nós procuramos pausar o nosso comentário, porque muitas pessoas imaginam que às vezes nós estamos sendo machista. Mas a grande verdade é que se nós analisarmos esses quase 80 anos, nós vamos ver a família teve um acréscimo ou um decréscimo. Nós vamos perceber que a família teve um decréscimo. A mulher tentou ocupar um espaço onde está o homem, que eu acho que a mulher tem perfeitamente todo esse direito, sem esquecer o compromisso que lhe é asaz, que é o compromisso do lar. Porque o homem de hoje foi a mulher de ontem e poderá ser a mulher no amanhã. A mulher de hoje, que tanto reclama direitos diferentes, pode ter sido homem ontem e poderá reencarnar como um homem o amanhã. Mas fato é, quando ele diz da questão da maternidade, olha como estão os filhos abandonados. Nós nunca tivemos uma incidência tão grande de jovens drogaditas como nós estamos tendo na atualidade. Então, se nós tivéssemos, nesses 80 anos, visto a mulher crescer dentro do aspecto da competitividade para com o homem,
e não tivéssemos descuidado das educações dos filhos, será que nós teríamos esse quadro hoje? Então, isso tudo é para nós repensarmos. De repente também vem um outro convite através de um vírus, mandando todo mundo para casa. Vão, gente, vão repensar. Será que vocês estão no caminho certo? Então, uma das coisas que me encanta no Espiritismo é que não tem nem essa ideia do feminismo e nem essa ideia do machismo, mas uma ideia daquilo que é a constituição de cada um. Um homem, por mais que queira, nunca vai ter um filho no seu ventre, porque os seus órgãos não são adaptados para isso. E como nós podemos ora reencarnar como homem ou como mulher, nós não temos que ficarmos preocupados com essa competitividade que nós estamos vendo hoje. Mas nós temos que analisar as leis divinas criadas por Deus. E toda vez que o homem tenta mudar as suas leis, pode ter certeza, não pode dar certo. Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Então veja o trabalho, né? Então lá a sua função era cuidar de crianças que vinham com problemas aqui da crosta, e quando era conferida para ela cuidar dessas crianças, ela recebia em dobro. Quando não tinha as crianças para cuidar, ela trabalhava no quê? Na enfermagem, onde ela trabalhava de forma diuturna, de 8 horas por dia. Então nós percebemos que nosso lar não é um lugar para espíritos que não gostam de trabalhar. Então veja, Dona Laura cuidava da sua casa, ela arrumava tempo para tudo. Trabalhava e ela estava feliz por poder servir. Em contrapartida, nós vimos alguns capítulos atrás aquela pessoa que não tinha pouco mais de 300 e poucas horas de serviço, que estava em nosso lar há 6 anos e representava um parasita ali, porque não servia para trabalho algum. Dona Laura, nós já vemos o valor moral desta mãe de família. Então nós vamos percebendo, já partindo para o encerramento desse capítulo, que o trabalho é uma das ações, e ela diz isso. Em nosso lar, todas as mulheres que estão nos lares trabalham e muito. E dentro da nossa casa não tem ninguém, absolutamente nenhum familiar que está de repouso. A única que efetivamente está precisando de auxílio é a neta recém-chegada, mas que também, quando melhorar, vai para o trabalho. Vamos encerrando o capítulo 20, falando um pouquinho sobre noções do lar. Agradecemos a sua audiência, agradecemos você está conosco em mais um dia e te pedimos, deixe o seu like no vídeo, comente neste vídeo. Se te ajudou, se te esclareceu, se te serviu, compartilhe, vamos divulgar a mensagem. No próprio canal se inscreva também,
habilite as notificações e aqui na descrição do vídeo você está vendo as redes sociais minhas e do nosso querido Sérgio. Ali você vê as atividades do CEPAC. Se torne membro do canal e colabore para que esta atividade continue levando luz e amor a muitos corações. Queridos amigos, aquele pedido carinhoso que eu faço depois de cada programa, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, que é muito importante para a nossa página. Nós vamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.